Um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. São 9 horas e 24 minutos, 9h24, estamos retornando com o Mix Café para a entrevista do dia. São 9 horas e 24 minutos com Unimed, Restaurante Esquina do Sabor, Foto Kelly, a foto do coração, fone, WhatsApp 981120376, Silva Paz 289, Oficina do Oco Silva Paz, Esquina Zalone, Corsan, Nossa Natureza Movimenta a Vida, Unicesumar Neto 215, Masbá, Dom Bosco Esquina Teixeira Júnior, ainda Luque Papelaria Andrade 193. Estamos aí recebendo a nossa convidada de hoje, né, que estará agora em seguidinha já conversando aqui no Mix Café na entrevista. Bom dia, Paulo. Azambuja Júnior, bom dia mais uma vez, bom dia a toda a nossa audiência aqui na programação da Estúdio Livre FM. O Mix Café indo ao ar, né, mais uma vez, como a Azambuja disse, né, uma entrevista importante, porque hoje nós falaremos sobre dislexia. Agora são 9 horas e 25 minutos, até às 11 da manhã, as principais notícias e informações do dia. E hoje na entrevista do Mix Café, nós temos o prazer de receber a Jane Bulsing, que é psicopedagoga. Bom dia, Jane, pela segunda vez chegando até aqui a nossa programação, e agradeço, né, mais uma vez trazer essas informações tão importantes, né, principalmente que muitas vezes acabam ficando, né, no inconsciente das pessoas querendo, né, entender um pouquinho mais sobre determinados assuntos. E esse assunto que nós vamos falar hoje, entre outros, que é a dislexia, é o transtorno que envolve a escrita e também a leitura, muito importante, principalmente nesse momento onde inicia um novo ano letivo, né? Muitas crianças hoje também acabam recebendo esse transtorno, né? Então eu acho que levando a informação até as pessoas, é super importante, o teu papel também hoje aqui para estes esclarecimentos também é super importante. Bom dia. Dia. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite e realmente reforçar. É muito importante a gente esclarecer acerca desse assunto em particular. Assim, a educação, né, a sistematização da educação, ela passa ali por vários fatores: escrita, leitura, cálculos matemáticos, né, criatividade, uma série de coisas envolve a educação como um todo, socialização. E aí, às vezes, você recebe na escola, tá? Uma criança que você olha assim, uma criança plena. Ela é criativa, ela é sagaz, ela fala bem, ela se comunica, ela tem bons relacionamentos, e então você olha, bom, essa criança é uma criança, botar assim muito entre aspas, normal, tá? Não tem nenhuma situação atípica acontecendo na vidinha daquela criança. E aí, quando entra ali, normalmente na época da alfabetização, você começa a perceber que não é bem assim. Coisas que deveriam acontecer com muita naturalidade, que seria o processo de alfabetização, começa a emperrar em determinados pontos. E você não entende, você não consegue perceber por que aquilo está acontecendo. É o quê? É uma falta de estímulo? É de repente, algum outro problema que a gente não está sabendo? Às vezes, que aí a gente tem uma gama de possibilidades, tá? Mas quando a gente fala em particular, tá, da escrita e da leitura, a gente pode colocar aqui 3 fatores. Uma dificuldade realmente, como por exemplo uma deficiência intelectual, alguma coisa mais severa. 2, falta de contato, estímulo, né, da sociedade, dos familiares em relação a essa demanda. E 3, uma dislexia. E o que seria a dislexia? Hoje ela é chamada, a gente chama vulgarmente de dislexia, só que hoje no CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, o Classificador Internacional de Doenças, ela é tratada como transtorno da escrita e da leitura.
Tá? Ela mudou especificamente nesse segmento. Exatamente isso, transtorno da escrita e da leitura, tá? Porque ela comete basicamente essas duas áreas. Né? Você tem ali alguns desdobramentos, como por exemplo, que você pode ter uma descalculia, que também está dentro da leitura de signos. Também está dentro do transtorno de escrita e leitura. Porque quando você vai resolver um problema matemático, você tem que ter uma noção de orientação espacial, né? Para você poder armar e efetuar aquelas contas. Você tem que ter uma noção de segmentação. E isso tudo está dentro da codificação e decodificação de símbolos, que letras e números são símbolos, signos, ok? Então, continua dentro da escrita e da leitura, só que abrangendo os cálculos matemáticos. Certo? Bom, a dislexia, ela é mais comum entre meninos do que entre meninas. É mesmo? Seria ali 7 para 10, 7 para 3. Né? Ela é um transtorno, tá? É um transtorno que acomete muito mais meninos e meninas e que é hereditário, né? Tem fator neurobiológico e não é verificado a partir nem de marcadores biológicos e nem por imagem, por exemplo, um PET scan da vida. Né? A dislexia, o diagnóstico ele é feito a partir de testes e observação, né? Conversa com a família. Só que, independente da criança chegar ali à alfabetização, já na primeira infância você já começa a perceber alguns indícios de que essa criança pode vir apresentar uma dislexia. Que são, por exemplo, quais indícios? Os indícios seriam dificuldade de orientação espacial, dificuldade de fala, uma inquietude em relação a corpo, né? Problemas sinestésicos, falta de dominância, de lateralidade. Né? Isso tudo, na realidade, são sintomas que pode ser um indício, um indicativo de que a criança no futuro vai se apresentar dislexa, porque ela é dislexa. A criança, ela nasce dislexa. Ela não se torna dislexa. Tá? Por quê? Porque é genético. Como eu falei, é neurobiológico. Ou seja, ela vai nascer dislexa, só que o problema só vai se apresentar de verdade aonde ela apresenta mais sintoma, que é na hora da alfabetização. E, por exemplo, assim, o que os estudos apontam para essa questão de os meninos terem essa expressão diferenciada? Pois é, isso ainda é um mistério. Tem coisas que a gente ainda não consegue pegar e determinar o motivo, né? Provavelmente questões, não sei, cromossômicas, ou então a própria combinação XX-XY, né? Isso aqui eu estou levantando hipóteses, tá? Mas, provavelmente, como, por exemplo, o tema que eu falei de uma outra vez que eu estive aqui, que é o TDAH, a mesma coisa, mais meninos que meninas. E aí, tendo a diferença que os meninos apresentam mais hiperatividade e as meninas mais distrações, né? Que seria aí a falta de atenção. Perfeito. Então, hoje, comprovadamente, o maior número de pessoas são os meninos. São os meninos. Que têm dislexia. Exatamente isso. Exatamente isso. E como tratar? Tá. Como acompanhar? Como acompanhar? O que fazer? Bom, o que acontece? Primeira coisa, a criança, vamos supor, a criança fez ali uma primeira infância apresentando, porque sempre apresenta alguns sintomas, mas passaram despercebidos. Né? Como, por exemplo, a destreza em relação à lateralidade. Normalmente eles acabam ficando até ambidestros. Né? Eles não têm uma área de dominância. É muito comum, de repente, chutar com o pé esquerdo e escrever com a mão direita, sabe? Que é a lateralidade cruzada. Bom, passou, ninguém percebeu, entrou na fase de alfabetização. E aí, o que se espera dentro daquele primeiro ano, né? O primeiro ano do ensino fundamental? Que a criança comece a ter contato com as letras, né? De repente, algumas já entram sabendo escrever o próprio nome, mas outras não tem ali vamos botar assim, uma celeridade em relação ao que se espera, né?
Mas ela começa ali naquele processo de alfabetização e naquele primeiro ano, vamos supor que espera-se que a criança, até o final do primeiro ano, ela esteja silábica alfabética. O que seria isso? Ela já consegue escrever algumas palavras com erros ortográficos ou supressão ou adição de algumas letras no nome. Tá? Umas já chegam alfabetizadas de fato, ou alfabéticas, que seria ali, elas conseguem ler e escrever, só que lhe falta norma culta, tipo, escrever casa com Z e não com S. Mas você sabe que ali está escrita a palavra casa, e isso é comum acontecer. Não tem problema nenhum. Bom, então passou por esse processo. Toda a turminha caminhou, chegando mais ou menos nesse nível. E essa criança ainda se encontra pré-silábica. Que seria, ela não tem a menor ideia para que serve aqueles números, aquelas letras, aqueles signos, aqueles símbolos. Ela não sabe manipular aquilo. Porque, veja, diferente da fala, e isso é importante pontuar, a fala é uma coisa que é natural ao ser humano. A partir do momento que você tenha contato e você não tenha nenhum problema, tá? Pré-determinado, assim, tipo, eu tenho uma afasia, então eu tenho uma criança que tem uma outra comorbidade, mas se a criança for plena, o fato dela estar ao lado de uma pessoa que fale com ela vai falar, né? A escrita e a leitura, ela não é natural ao ser humano, ela foi inventada, não vem da natureza, não é biológico. Foi uma forma, a partir de símbolos, que o homem criou para se comunicar. Como que era lá no passado, né? As pessoas se comunicavam, o conhecimento era passado de geração em geração via verbal. Muita coisa se perdia. Muita coisa era distorcida, porque vai depender da interpretação do outro. No momento que foi inventada a escrita e a leitura, não, está ali, está impresso. Então, houve essa invenção para que a gente pudesse passar o nosso conhecimento com mais eficácia, com mais propriedade e sem erros de ruído, vamos botar assim, sem problemas de ruído. Com registros. Com registros. Com registros. Bom, então, esse foi o primeiro passo. A escrita e a leitura foi inventada pelo homem. Só que nem todo o cérebro, uma pequena parte, tudo bem, mas nem todo o cérebro se adequa com tanta facilidade e naturalidade para a interpretação, para a codificação e decodificação das letras e números. É o caso do dislexo. E aí a criança entrou, voltando lá, a criança entrou na escola, chegou lá no final do primeiro ano, ainda muito rasa em relação ao que se esperava dela. E aí a gente tem um segundo ano que é continuação da alfabetização. Porque hoje o sistema educacional, para essa parte de alfabetização de fato, ela funciona em 3 etapas, primeiro, segundo e terceiro ano. Que na realidade você vai dando continuidade ao que aconteceu ali no primeiro ano. Que seria começar a criança ficar alfabética, a criança adquirir norma culta, cometendo um equívoco ou outro, isso é normal até com a gente, né? E a gente pega e fala uma palavra que você não escreve com tanta frequência, você se pega pensando, como é que escreve mesmo essa palavra, não é? Então, isso é normal e vai acontecer ao longo da vida, mas não é admissível tantos erros, não é o que se espera. Bom, chegou ali no terceiro ano, e aí a escola já fica empolvorosa. A professora de sala, não, tem alguma coisa que não está batendo. As famílias ficam numa angústia danada. E normalmente, vamos procurar um neurologista, vamos procurar um psicopedagogo para fazer alguns testes para ver o que está acontecendo. Normalmente, o percurso, tá? É esse. O percurso é esse. Bom, suponhamos, veio direto para o psicopedagogo, que é o que na maioria das vezes acontece. Chegou o psicopedagogo. O que a gente vai fazer? Uma entrevista com a família, tá? E uma das perguntas que eu faço e é comum fazer, tem alguém com dificuldade de aprendizagem na família? Um tio, um pai, um avô, uma mãe? Chave, né? Porque normalmente ela é hereditária. A dislexia é hereditária. Tem. Normalmente, ou existem casos, se Joane, você investigar, você vai achar. Vai achar?
Das vezes não na primeira geração, mas na segunda. Tipo assim, tem um tio que teve muita dificuldade. Mas aí essa muita dificuldade é muito raso, é muito vago. E aí você vai ver que aquela pessoa desistiu, às vezes, lá pelo 7º, 8º ano da escola. Porque, eu não dou para isso. Porque não se investigava, não se tinha um diagnóstico, não se levava a sério. Né? Era aquela criança que, aquela criança ela é mais limítrofe mesmo em relação a isso. E foi embora. E aí não se averigou. Então, possivelmente, aquele tio, aquele avô, aquele primo de 2º, 3º grau, tinha o mesmo problema, só que sem diagnóstico, por conta da época. Nessa anamnese, é possível já se fazer toda a identificação necessária? Não. Não? Não. Esse é é a entrada, é a história de vida da criança. Aí depois eu preciso ter contato com a criança ou com o adulto. Tá? Eu já fiz diagnóstico, por exemplo, só para te exemplificar muito bem, uma menina que fazia oceanologia aqui na FURG, tá? Contava ali com 20, 21 anos, que veio a vida inteira se arrastando dentro na parte educacional dela, né? E ela não entendia por que ela se esforçava tanto e ela não tinha sucesso. Ela era dislexa. Nossa. E leva muito tempo para poder identificar? Normalmente, o ideal, porque eu sempre falo para os pais, tem o ideal e o real. O ideal, você pegar uma equipe multidisciplinar, contando ali com o fonoaudiólogo, contando com um psicopedagogo e contando com um médico de apoio, seja aí, de repente, um neurologista, tá? Sim. Você pega esses três profissionais e eles vão fazer os seus testes, cada um na sua área, e aí chegarmos a um consenso, é ou não é dislexo. Só que tudo isso leva tempo, investimento financeiro, né? Também. Você vai levar ali, por exemplo, com o fono e com a psicopedagoga, você vai levar ali no mínimo de 5, máximo de 10 sessões, vamos colocar assim, para se chegar a um diagnóstico de fato. Não achismo, não. Essa criança verdadeiramente ela é dislexa. Tá? E aí, claro, esses profissionais, quer dizer, essa equipe multidisciplinar vai conversar e vai falar, olha, eu achei isso, eu achei aquilo, realmente não tem muito como fugir, tá? Então, é disléxico, porque não existe, como eu falei, marcador biológico. Não existe um exame de sangue que você vá lá fazer e, isso aqui está baixo, aquilo dali está alto, isso aqui, de repente, devia estar nessa proporção de percentual, não está. Então é dislexo. Não existe. Uma imagem, uma ressonância magnética ou um PET scan que você vá fazer um mapeamento cerebral para dizer verdadeiramente que aquela criança é dislexa. Então, é tudo a partir dos testes que você faz com a criança e da própria observação. E aí, sintomas muito clássicos da dislexia. Eu falei da primeira infância, certo, né? Na época em que ela começa a ter contato com as letras. Por exemplo, a inversão de letras, que a gente chama de espelhamento, tá? A colocação de mais letras do que necessário para uma palavra, a subtração de letras naquela palavra, a aglutinação de frases, às vezes inteiras. Por exemplo, eu vou à rua, tudo junto, sem o espaçamento, orientação espacial, lembra que eu falei? Está aí dentro. Esses são, a criança reclama, tipo assim, a letrinha pula, a letrinha salta, tia, a letrinha mexe, gira, cada um usa um termo, né? Um vocabulário pobre é muito comum também, né? Uma aversão muito grande a atividades que precisem envolver a escrita e a leitura de uma maneira geral. Jane, agora me ocorreu, acabei lembrando, porque muitas vezes acaba se tornando motivo de brincadeira, até meme na internet, né? Muitas vezes quando as pessoas acabam escrevendo errado. É isso. E isso é uma questão, assim, que acaba se tornando também como se fosse uma fobia, né? Então a gente tem que se preocupar, porque acaba, né, muitas vezes a pessoa tem uma questão como a dislexia, por exemplo, né? E as pessoas estão brincando com aquilo ali, imaginando que a pessoa precisa de alfabetização ou precisa, né, não estudou o suficiente.
Mas esse é um assunto que a gente vai voltar a falar agora, já, rapidinho, logo após o nosso breve intervalo. Pode ser, Jane? Com certeza. Agora são 9h43, Azambuja. 9h43. Vamos ao intervalo com Unimed. Restaurante Esquina do Sabor, Luque Papelaria, Masbá, Unicesumar, Corsã, Oficina do Óculos e Foto Kelly, a foto do coração, Silva Paz 289. Vai conhecer os produtos da Foto Kelly ali na Silva Paz 289. São 9h43. Agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café. Radio Estudio Libre FM. La radio de la ciudad. Mix Café. Mix Café. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Vem pra Vando Lube Lubrificantes. Na troca do óleo e filtro, ganha a limpeza do motor. Na troca do líquido de arrefecimento, sem custo de mão de obra. Vando Lube, Henrique Pacada 353, junto ao posto Azeredo. Aceitamos cartão Goodcar e Ticket Log. Vem pra Vando Lube Lubrificantes. Asmar. Aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbar e confira o menu do dia. Ainda com alaminutas, com variedades em comidas. Masbar. Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masbar. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito a la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Sua empresa pode ser grande ou pequena, mas o cuidado com os seus colaboradores deve ser sempre grande. Saúde em dia é sinônimo de produtividade. Tenha essa produtividade em sua empresa, tenha a Unimed em sua vida. Saiba mais sobre planos empresariais por ligação ou WhatsApp no 3231-3766. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Unimed Litoral Sul. Na Estúdio Livre FM, Estúdio Rock Café, agitando as suas tardes com o melhor do pop, rock, do reggae e MPB. E ainda, entrevistas, notícias do dia, entretenimento, interatividade, pelas redes sociais, o melhor dos lançamentos e as clássicas da programação. Não perca, de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Venha para o Estúdio Rock Café, com Paulo Ricardo. Você sonha em construir uma carreira na área da saúde? A Faculdade Unicesumar é o lugar certo para você. Cursos como enfermagem, biomedicina, nutrição, farmácia, fisioterapia e radiologia, com práticas em laboratórios próprios, equipados com tecnologia de ponta. Prepare-se com quem entende e conquiste seu espaço no mercado. Matrículas abertas. Ligue agora para 3201-2009 ou visite-nos na Rua General Neto 215. Faculdade Unicesumar. Flexibilidade com qualidade você encontra só aqui. Quer economizar de verdade nesta volta às aulas? Então vai direto na Luque Papelaria e aproveita! Estojos, mochilas, confira a variedade de cadernos e todo o material escolar. Parcelamos, traga sua lista. Volta às aulas é na Luque Papelaria, Andradas 193.
agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café. Mix Café. São 9h48, voltando com o Mix Café aqui na Estúdio Livre. Foto Kelly, a foto do coração apoiando o Mix Café. Fotos para documentos, xerox, impressão de boleto, restauração de fotos, álbuns, porta-retratos, estúdio fotográfico na Silva Paz 289, o WhatsApp 981120376. Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, restaurante Esquina do Sabor, antiga pastelaria japonesa, Silva Paz 372, também Luque Papelaria Andrade 193, Masbar, Dom Bosco, esquina Teixeira Júnior, com entrega de refeições até às 15 horas, ainda Unicesumar, na Neto 215, Corsã, Nossa Natureza, Movimenta a Vida e Oficina do Óculos. Se os seus óculos quebrou, leve na Oficina do Óculos, conserto na hora e garantido. São 9h49, deixa eu ver rapidinho antes de continuar a entrevista. Nilson Vasconcelos no Parque Marinho, nosso colega aí acompanhando, Roberto Leal dos Santos, Rubens Moreira, Pablo Ezequiel Veiga, Telmo Rui Donini na Praia do Cassino. E agora nós vamos continuar com a entrevista com a nossa convidada de hoje, a psicopedagoga Jane Bussini, né? Bussing. Vamos lá, Paulo, continuando aí. 10 minutos agora, faltando para as 10 horas da manhã, vamos lá para o segundo tempo. A tempo pronúncia não deve ser a que eu falei, né? Como é que é a pronúncia? Hein? É bem próxima. É bem próxima. Como é que é? Jane Bussing. Bussing? Jane Bussing, nossa psicopedagoga, que nos visita pela segunda vez, né, trazendo mais um tema super importante, hoje falando conosco aqui a respeito da dislexia, que é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. O cérebro, por razões ainda não muito bem esclarecidas, né, Jane, tem dificuldade de encadear as letras e formar também as palavras e não relaciona direito os sons às sílabas. Como sintoma, a pessoa começa a trocar a ordem de certas letras ao ler e escrever. A dislexia não tem a ver com o QI, que é o quociente de inteligência mais baixo. Dislexos se atrapalham com as palavras, mas costumam ir bem nos cálculos, por exemplo. O comportamento varia também, há dislexos desorganizados e outros metódicos, e existem aqueles falantes e outros muito tímidos também. Exatamente isso. É isso aí, né? Exatamente. Nós estávamos falando, Jane, antes do intervalo, principalmente sobre a questão que eu acho que também é muito importante, a gente não julgar as pessoas. Sim, né? fundamental. Às vezes elas acabam escrevendo errado e não se busca a origem, né? Acaba, como eu havia comentado, né? Acaba virando motivo de brincadeira, de chacota e inclusive meme na internet quando as pessoas acabam escrevendo erradas ou são julgadas por isso. E muitas vezes pode ter essa questão da dislexia. Pode. Na realidade, a gente pode ter dois fatores ali, né? Que o mais comum é pobreza em relação a, assim, uma pobreza de leitura, de hábito de leitura. Porque, como eu falei, né? O hábito, a prática leva à perfeição. Então, se eu leio mais, se eu escrevo mais, logo eu tenho mais contato com palavras, a forma como ela é escrita. Então, a minha pronúncia, a minha escrita e a minha leitura vai ficar muito mais hábil, né? Com a chance de cometer menos erro, cada vez mais. Né? Agora, se a pessoa tem todo um ambiente letrado, vive num ambiente letrado, recebe estímulo e apoio de todos os lados e ainda assim persiste o erro,
opa, a gente precisa ficar mais atento. Aí fica mais fácil o diagnóstico. Exatamente, muito mais. Até porque uma das coisas que a gente faz para fechar um diagnóstico de dislexia são algumas exclusões. Por exemplo, você falou aí agora no coeficiente intelectual. Sim, a criança ela não pode ser uma criança limítrofe. Né? Ou se for, não pode ter nenhuma dificuldade na área da escrita e da leitura. A criança não pode ter, por exemplo, uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, né? Uma criança com afasia. Não pode. Por quê? Porque aí a gente já tem um diagnóstico anterior. Como eu falei, normalmente são crianças que você olha e que elas são plenas, mas no momento da escrita e da leitura, ela começa a falhar. Por quê? A dislexia, ela não afeta o cognitivo de maneira nenhuma. Por exemplo, Einstein era dislexo. Einstein. Sim. Leonardo da Vinci era dislexo. Walt Disney era dislexo. Tom Cruise era dislexo. Pessoas que são boas, muito boas naquilo que elas fazem. Thomas Edison era dislexo. E qual o problema cognitivo que essas pessoas tiveram? Nenhuma. Olha o ganho que eles nos deram, né? Em relação à sua experiência profissional, insistência, inteligência, criatividade. Então, jamais você pode rotular o dislexo como uma pessoa incapaz ou limitada. Muito pelo contrário. São pessoas extremamente sociáveis, são pessoas que falam demais, são pessoas que têm uma criatividade absurda, são pessoas que, se você der a chance dela mostrar o talento dela de outra forma, que não só a escrita e a leitura, e isso é um pecado que a escola comete, que valoriza demais somente essas áreas. A gente tem que começar a ter olhar para outras áreas também, tá? Então, quando ela consegue mostrar o talento dela em outras áreas, você percebe que ali, muitas das vezes, tem uma pessoa brilhante. Então, a primeira coisa é não julgar, não rotular. Isso é muito importante, tá? Então, pessoas que contribuíram tanto, né, para o nosso desenvolvimento, pensa Thomas Edison, gente, pensa o Einstein. Nunca imaginaria. Pois é. Não sabia desses detalhes. É isso. E muita gente está nos ouvindo também não sabia, né? Exato. O Walt Disney, ele chegou a passar por conta dessa questão, né, da dificuldade que ele tem com a escrita, da escrita e leitura, ele chegou a ser demitido de alguns estúdios porque rotularam ele de pouco criativo. Walt Disney. Einstein foi considerado um péssimo aluno. Em um minuto de silêncio nesse momento. Taxado de burro. Vulgo taxado de burro. Nossa Senhora. Einstein. Só pela questão da escrita e da leitura. Essa incapacidade que Mas ele olha tinha. O outro lado que ele desenvolveu, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Que é os cálculos, né? E tudo que ele nos proporcionou. Exato. Pra humanidade. E era dislexo. E aí sim, a gente vinha falando a respeito do diagnóstico, né? Nós pegamos uma força-tarefa, tá? Fazemos uma força-tarefa e fechamos o diagnóstico desse indivíduo. E aí a gente vai falar assim, ó, tá, foi diagnosticado e daqui para frente, o que faz? Intervenção, treino, mas aí com um sentido, tá? E aí profissionais habilitados, como por exemplo o fonoaudiólogo, tá? E o psicopedagogo, são capazes de levar aquele indivíduo a serem capazes de ler e escrever. E existem os diferentes níveis de dificuldade. Temos ali o dislexo leve, o moderado e o severo. Nós temos 3 tipos de dislexos dentro desses mesmos níveis, que seria a dislexia fonêmica. O que seria a dislexia fonêmica? A pessoa tem dificuldade com relação aos sons que a letra faz. Por exemplo, eu vou falar aqui para você da letra A. Vou te perguntar, qual o som da letra A? A.
Qual o som da letra B? Muitos vão me responder B. Não, B é o nome. A é o nome. Coincidentemente, no A, as vogais, tá? A, E, I, O, U, elas têm o mesmo nome e exercem e fazem o mesmo som. A, E, I, O, U. O B, o C, o D, o nome é B, mas o som é B. O C é K, o D é D. Isso é processamento, é consciência fonológica. Eu tenho que associar aquele som que eu escuto, a letra que pertence a ele, o B é o B, juntar com a vogal A para fazer a sílaba Ba. Então não é o B com A que faz Ba, é o B com A que faz Ba. Então, ó, B, A, Ba. Faz mais sentido que o B com A. Sim. O C com A que faz é o K, K, da casa. O D com A, D, A. O F com A, o F é soprando, é o F, A, Fá, F, A. Então, você usando toda uma metodologia, né, treinando a consciência fonológica, e isso quando eu estou falando da dislexia fonêmica, tá? Que é o som. O som. Eu treino essa área e a criança começa a se desenvolver muito bem. Tenho a dislexia visual, que seria aquela que faz a questão da troca de letra, inversão de letra, acréscimo ou subtração de letra no momento da escrita da palavra. Por exemplo, ela pode escrever casa, ela vai escrever C-A-Z, subtraiu o A. Ou então C-A-A, subtraiu o Z. Ou então acrescentar a letra. Por exemplo, eu vou escrever casa, C-A-A-Z-A, ou S-A. Né? Ou a inversão do Z. Porque, veja, se eu tenho uma dificuldade visual, e veja, não é problema de vista, tá? É processamento cerebral. A vista do dislexo, ele também tem que estar bem, boa. Escrever o Z ao contrário, por exemplo? Escrever o Z ao contrário. O B, pega a letra B, P, Q e D. Letra de forma, caixa baixa. O P, pauzinho e a bolinha para cima, de um lado do pauzinho. Lado direito. O D, o Q, pauzinho com a bolinha lá em cima. O D e o B, bolinha para baixo, só que o B para uma posição e o D com outra. Se eu tenho uma dificuldade de processamento visual dessas letras, por exemplo, né? Eu vou o tempo inteiro fazer a inversão daquilo dali, né? O número 3, a letra N, pega o número 3, pega a letra N, aquele N de imprensa, ou mesmo letra manuscrita, não é? Então, se você começa a pensar em tudo isso e a pessoa tem uma dificuldade no processamento visual dos signos, ela enxerga bem, mas o processamento visual dos signos não vai bem, obrigada. Ela, obviamente, ela vai ter dificuldade nessa área, né? Então, eu tenho esse processamento diferenciado. E eu também tenho um misto, que eu consigo, que eu junto o fonêmico, eu junto o visual, então dá dislexia mista. Tá? Junto a isso, eu posso ter uma descalculia também, que seria aí a parte que envolve a questão dos números, tá? Também pegando uma parte da dificuldade de orientação espacial, né? Porque para eu armar e efetuar, eu tenho que pegar, colocar numa linha, eu coloco uns números. Na outra linha eu coloco outros números e embaixo eu coloco a soma ou a subtração, né? E eu começo da direita para a esquerda a fazer esse processo da soma e da subtração. Na multiplicação também. E na hora que eu vou pegar a divisão, é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Você está entendendo? A maneira como eu vou usando para resolver aqueles problemas lógico-matemáticos são diferentes. E conseguir lidar com toda essa orientação, às vezes é para a direita, às vezes para cima, às vezes é para baixo, às vezes é para um lado, às vezes é para o outro, dá um nó na cabeça para pessoas que têm dificuldade de orientação espacial. Né? Dificuldade com lateralidade, esquerda-direita. Força, psicomotricidade
fina e ampla, são coisas que os dislexos também têm uma dificuldade grande. Por exemplo, uma criança, eu peço para você arremessar uma bola para mim. Eu estou a uma distância de, 3 metros de você, tá? Eu peço para essa pessoa arremessar essa bola para mim. Você, para arremessar a bola, você vai ter que calcular a minha distância, para saber qual força você vai empregar, a direção, para, de fato, fazer com que a bola chegue à minha mão com propriedade, né, com eficiência. Se eu tenho dificuldade, lateralidade, orientação espacial, eu vou conseguir fazer isso com tanta facilidade? Não. Pois é. O dislexo tem dificuldade em relação aos esportes, por causa disso. Dar o nó no cadarço do sapato, porque você tem que pegar, passar um por debaixo do outro, dar uma laçada, puxar a ponta, orientação espacial, porque a hora eu puxo um laço para um lado, a hora eu puxo para o outro, para poder fazer aquilo com eficácia. Eu também vou ter dificuldade em relação a isso. Pregar, colocar, abotoar os botões da blusa. Sem pular uma casa. Sem pular uma casa. Então, veja quantos detalhes. Você vai juntando todas essas informações e você fala, tá, esse cara com certeza é dislexo. Né? E aí você entra com intervenções próprias, e aí é questão de consultório, né? E a gente não trabalha só papel, a gente envolve muita brincadeira, a gente envolve muita ludicidade, né? Que no fundo, né, você olha a brincadeira. Mas, de fato, é uma atividade muito importante, tá, para aquele indivíduo se desenvolver nessas áreas em deficiência, que ele tenha dificuldade. Jane, hoje nós temos para nós encaminharmos a nossa entrevista à finalização, nós temos algumas escolas que acabaram se especializando pelo o número expressivo de, por exemplo, autistas. Sim. Né? Então, a escola hoje, ela também não tem uma estrutura, né, necessária para o dislexo, por exemplo. Não tem. E todo o currículo escolar, né, essa caminhada escolar, acaba, dentro da tua visão, acaba ajudando de alguma forma, auxiliando de alguma forma o dislexo ou não? Assim, olha, eu digo que existe muita boa vontade em relação à parte dos educadores e escolas, como propriamente dito, mas falta conhecimento. Que não é a área de atuação, né? Exato, mas eles no mínimo têm que ter condições de acolher aquele aluno, respeitar de alguma forma, né, o que é direcionado pelo médico, pelo fono, pelo psicopedagogo, e colocar aquilo em prática, porque quando a gente faz essa demanda, faz a devolutiva para a escola, dizendo, olha, esse indivíduo ele é dislexo e ele precisa de tais adaptações, tá, para que ele seja pleno. E eu não digo aí subtrair conteúdo, porque como eu já falei, Einstein era dislexo. O cara era brilhante, né? Então não é subtrair conteúdo, é dar a ferramenta necessária para que ele consiga, com propriedade, fazer aquele exercício, né? É como se assim, ó, você tira o óculos do míope. O cara é muito inteligente, mas ele vai conseguir fazer com a mesma habilidade coisas que ele faria se ele estivesse com óculos ou sem óculos? Sim. É a mesma coisa. Então, a adaptação curricular para esses indivíduos é fundamental para que eles sejam capazes de mostrar verdadeiramente, tá, o quanto eles são brilhantes. Jane Bulsing, psicopedagoga, muito obrigado por mais uma vez, né? Nós, na primeira entrevista falamos sobre TDAH, agora nós falamos sobre a dislexia, também assuntos que são pertinentes e muito importantes. Obrigado pela participação aqui. E para a gente finalizar, teus contatos, onde as pessoas te encontram, onde elas poderiam, né, trocar uma ideia, marcar de repente uma consulta, claro, e poder, é claro, esclarecer um pouco mais as suas dúvidas sobre dislexia e outros assuntos. Tá certo. Eu atendo, tá, na Rua General Bacelar, 436, sala 101, no edifício comercial, em cima da Casa de Maria, aqui no Calçadão, é bem fácil. Nossa vizinha. Embaixo da Estúdio Livre. Exatamente. Nossa vizinha. Exatamente, no mesmo prédio. Tá. E o meu telefone para contato é o DDD 53, tá? Telefone é o 981364041. Atendo com hora marcada e vai ser um prazer poder ajudar e conversar sobre esse e outros assuntos também.
Perfeito. Bacelar 436, sala 104. no primeiro andar, sala Isso. 104. E o telefone de contato, vamos repetir, é o 981 364041 364041. Jane Bulsing, psicopedagoga, um grande abraço, uma ótima meia semana, né? Uma Sim. semana que na realidade está se encaminhando já ao final, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite e faço muito gosto de voltar aqui outras vezes para a gente conversar. Grande abraço. Vamos ao Júnior. intervalo, Vamos. voltamos em seguida trazendo mais informações com Unimed, Restaurante Esquina do Sabor, Luque Papelaria, Masba, Unicesumar, Corsã, Oficina do Óculos e Foto Kelly, a foto do coração. Mix Café já volta. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, Radio Estudio Libre FM, la radio de